Então, né, pra quem é nosso ouvinte, assim, fiel, já ouviu que a gente comentou durante as últimas semanas que a gente tá em junho, que é considerado o mês do orgulho. E hoje, em especial, é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. E hoje a gente vai discutir, então, a importância desses dados, os avanços conquistados pela comunidade e refletir os desafios enfrentados. Mas para isso, né, a gente trouxe duas pessoas super especiais que vão compartilhar suas experiências e perspectivas. Ela está de volta ao multiverso, né? Olá, galera. Bruna Marini, influenciadora e humorista. E temos um convidado ilustre hoje, mas que eu já adianto que vai voltar. Cadê? Onde? Ele já chegou? Que horas chega? Pedro Guerra, que é escritor e palestrante. Seja bem-vindo ao multiverso. Oi, gente, boa tarde. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é o mês do orgulho, né? E para explicar melhor, eu vou dar uma breve aula de história pro pessoal que ainda não jogou no Google. O mês do orgulho é celebrado em junho em muitos países ao redor do mundo com o objetivo de promover a igualdade, a inclusão e a visibilidade das pessoas LGBTQIAPN+. Ele remonta à revolta de Stonewall, que é um marco histórico para o movimento. Durante a década de 60, as leis estadunidenses oprimiam e puniam a população pertencente à comunidade. Eram feitas ações policiais em bares frequentados por LGBTs, com revistas humilhantes, prisões arbitrárias e exposição pública. A revolta de Stonewall ocorreu em 1969, quando membros da comunidade resistiram a uma batida policial em um bar gay em Nova York. Esse evento desencadeou uma série de protestos e foi fundamental para apoiar a luta pelos direitos LGBTQIAPN+. O Dia Mundial do Orgulho Gay é comemorado hoje, dia 28 de junho, e marca o aniversário da revolta de Stonewall. É um dia importante para a gente reafirmar a resistência e a busca por igualdade. No entanto, o mês do orgulho como um todo é uma oportunidade de realizar eventos, manifestações e promover a conscientização ao longo de todo o mês. E seria bom que não fosse só no mês de junho, né, mas então todos os dias da nossa vida. Ele nos motiva, né, a continuar lutando por uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Dito isso, né, essa aulinha breve que eu dei aqui, queria pedir para vocês, Bruna e Pedro, como que vocês descreveriam as jornadas pessoais de vocês fazendo parte da comunidade LGBT no dia de hoje? Primeiro a gente começa com as mais lindas, né? Não, deixa as senhoras começarem. A senhora de idade, pobrezinha. Vai, querida. Chorando. Bom, de novo, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite. Acho importante a gente manter, né, essa discussão não só hoje. Então, aqui já estou automaticamente nos convidando para voltar ao vivaço. Mas respondendo, Duda, para mim, sabe que... Vou voltar lá para 1991, não faço as contas, mas assim... Acho que desde sempre eu me reconheci como a pessoa que eu sou, porém só na adolescência, né? Aquela velha história de onde estou, quem sou eu, que mundo é esse, o que eu gosto, o que eu não gosto, tô fazendo as coisas erradas, né? É engraçado que hoje no meu trabalho eu ouço isso de outros adolescentes, né? Eu devo me assumir, devo falar pros meus pais, medo. E aí, pra mim, isso só aconteceu, bem resumidamente, pra não dar gatilho em ninguém, quando eu tava namorando. No começo era um namoro meio escondido, aquela coisa assim, né? Não posso contar pra ninguém. Aí um dia teve um rolê lá que alguém ia contar por mim o que estava acontecendo na minha própria vida. Não fiquei feliz com isso. Corri literalmente até minha casa, escancarei a porta e falei, mãe, preciso falar contigo. Aí ela já ficou, meu Deus. Tava chovendo assim, meu Deus, matou alguém, atropelou. Cadê o corpo? Pior do que isso, mãe. É bem pior. Aí eu falei pra minha mãe, uma coisa até que foi bem bonita na época, saiu naturalmente da minha boca, mas eu falei, estou apaixonado pelo fulano, né? Vamos censurar aqui, não preciso exposição, a gente compra o livro do Pedro pra ler. A gente quer saber daí o índice depois no backstage, por favor. É melhor não. É melhor... Deixa abaixo. Que Deixa Eu abaixo. falei da última vez, a senhora também vai falar que aqui eu não sou palhaça. Não, que depois rola o processinho, né? O escritor não ganha bem, né? Então é melhor deixar quieto. E aí, naquele momento, minha família me aceitou muito de boa, mas houve o medo de como a sociedade vai lidar com isso, né? A questão de cuida pra não andar de mão dada na rua, porque senão, né, alguém pode, né? E a gente sabe que isso existe, mas a gente não pode deixar de ser quem se é e fazer o que se tem vontade. Até porque a gente ainda mora numa cidade muito conservadora. Não, com Muito. certeza. Mas foi basicamente assim, e o que eu tento hoje é encorajar as pessoas. Mas aí eu acho que entra muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão de quando que eu devo falar? Eu devo falar? Né? Quando que eu me reconheço quem eu realmente sou, para não acreditarem que é só uma fase, que é coisa que a gente ouve, né, de várias pessoas. Mas é uma fase, daqui a pouco passa, né? Então, para mim foi mais ou menos assim, super resumindo, mas
dor, trauma e hoje felicidade. Nisso de quando falar e como falar, enfim. Às vezes eu me pego pensando, né? Já falo minha jornada, rapidão. Mas às vezes eu me pego pensando, tipo, tem várias situações que eu vejo que pessoas aqui da cidade são, tipo, solistas comigo. Mas quando eu tô com a minha namorada, elas não tanto. Então, elas não são tanto. Então, quando eu tô sozinha, eu me pego pensando, será que se eu tivesse com a minha namorada, elas agiriam da mesma forma? Elas estariam ali também? Elas seriam solistas comigo? Elas seriam educadas? Elas me tratariam da mesma forma? Ou só porque eu sou padrão, enfim, tô dentro de uma heteronormatividade, querendo ou não, elas me tratam assim, sabe? Mas, apesar disso, hoje eu me sinto numa jornada muito livre. Na verdade, eu sempre estive, né? Pedro nasceu na época das cavernas, eu já sou de Ó, o 2002. bullying. Então, 57 anos ele tem, pra quem não fez as contas. É, eu sou dessa década já. Dessa década não, desse século. Bom dia, 9 aninhos. 9 aninhos, traz a Xuxa. Antes de humanas, vamos Gente, pensar. é 2002, pra quem não pegou. Eu sou de 2002 e meus pais, eles me tiveram muito novos. Eles me tiveram com 20 anos, então eles já são mais novos. Então, tipo, eu já cresci dentro de uma família e dentro de uma galera muito mais solista, sabe? Tipo, meus pais, eles são padrinhos de um casamento gay. Eu sempre convivi com pessoas LGBT, então eu sempre me senti muito livre, sabe? Tanto que a minha mamãe tem uma teoria de que toda mulher é bissexual. Se ela não é, não sei, não cancelem ela, pelo menos ela não tem preconceito com ninguém. Entendeu? Isso é A gente já ótimo. ouviu essa teoria outras Pois vezes. é, isso, enfim. Então, pra eu me assumir, tipo, pra ela foi super de boa. Meu pai, ele teve um baque, mas é porque eu sou a única filha dele. Mas mesmo assim, eu sempre me senti numa jornada muito livre, porque eu sempre fiquei com meninas quando dava vontade, quando não dava vontade, não fiquei. E hoje em dia que eu me aceitei, tipo, porque me aceitar pra mim mesma, no fundo, foi muito mais difícil do que os outros me aceitarem. E depois que eu me aceitei e me entendi dessa forma, cara, eu vivo, tipo, muito livre, sabe? Apesar de onde eu vivo, eu sinto que eu ainda vivo muito livre, mas eu tenho certeza que é porque eu tô numa carcaça super menininha, patricinha, porque, tipo assim, o que a minha namorada passa é muito pior do que o que eu passo, sabe? Então, acho que nisso de jornada é muito particular. Tipo, o Pedro, que tu é, querido? É viadinho, pão com ovo, gay? O que tu é? Esses nomes, as novas siglas. Não. Então, é LGBTQIAP, sei lá, enfim. É P de Pedro. Não, é gay. Tu é gay? Então, eu sou lésbica. Mas, apesar disso, nem todo gay tem a mesma jornada que o Pedro, nem toda lésbica tem a mesma jornada que eu, entendeu? Vai muito de cada um, vai muito de como tu é, da cor da tua pele também, sabe? Acho que tudo influencia. Tem vários tipos de preconceito dentro até da própria comunidade, né? Eu acho importante, Nossa. vindo dessa vivência, Uhum. assim, de gay homem, né? A gente tem aquela questão também de, mas fulano é afeminado, então afeminado automaticamente é menos do que aquele que segue, digamos, né? Uma Sim. heteronormatividade com a Sim. qual a gente já tá acostumado. Aham. Então ele é menos ou ele não é padrão fisicamente falando, não tem o corpinho ali Uhum. saradinho, bombadinho e Uhum. tal, não faz academia, enfim. Então ali a gente já tem um grande preconceito dentro da própria comunidade. Tem gente da própria comunidade falando, mas quanta letra nessa sigla, mas por quê? Mas é todo mundo igual. Gente, se fosse todo mundo igual, já começava que não tinha preconceito, né? Exatamente. Exatamente, né? E já puxando nesse gancho que tu comentou, do preconceito dentro da comunidade ainda, a gente vai para os principais desafios e obstáculos enfrentados, né? Como LGBT atualmente. Dentro da comunidade isso acontece também, né? Uma coisa que as pessoas acho que geralmente não sabem. Pensam que, todo mundo muito amor, se ama, mas não é bem assim, né? E que nem a Bruna comentou de o físico influenciar muito, que nem Nossa, ela disse demais. que a Gabi sofre Uhum. mais do que a Bruna, são preconceitos diferentes para pessoas que, enfim, fazem parte da mesma letra, da mesma comunidade, enfim. Então, isso é importante pontuar. E mais, qual obstáculo que vocês veem, assim, enxergam como o principal, digamos, atualmente? Eu vou bater muito nessa tecla, porque pelo menos no meu lado, assim, é o que eu mais vivo. Até puxando, assim, um pouquinho fora do assunto, mas teve uma época porque eu sempre fui uma pessoa de peso na balança, assim, meio gangorra, né? E teve uma época que eu já tinha uns 5, 6 anos de carreira e eu tinha passado por aquele relacionamento ali mesmo, aquele que a gente estava comentando antes e tal. Anos, Do processo? Exatamente. Caraca! Uma fossa, uma coisa bem assim, bem nível subsolo. Terapia. E aí, isso até hoje. Bom dia! Bom dia, 3 da tarde. E aí, naquele momento, eu comecei a engordar e tal, e eu percebi uma tratativa por conta do peso
totalmente diferente da sociedade das pessoas ao meu redor, dentro de escolas e tudo mais. Então imagina quando a gente tá falando de sexualidade, que tem gente ainda em 2023 achando que é uma escolha, que a gente vai lá e pensa... Nossa, chama antes de de nascer. homossexualismo. Não, gente, pra quem não sabe, homossexualismo é doença. Todo o Exato. fixo? Sufixo. Sufixo. Isso. Ismo significa doença. Então não fala homossexualismo, não fala escolha. Não, gente, não fala Opção opção sexual. Já sexual. começa que eu acho que ninguém escolheria sofrer preconceito, né? Acho que já Mas eu escolheria ser sapatão porque é bom demais, vou te falar. Não, se fosse pelo lado do preconceito, sei lá, antes de tu nascer, onde quer que tu esteja, tu olha pra baixo, assim, no... Vamos supor que tá no céu, né? Tu olha pra baixo. Mas tu olha pra terra e vê, nossa, as pessoas levam lampadadas na rua por elas serem LGBT. Eu vou querer ser. Opa, tô louco por uma lampadada. Nossa, Deus, eu Não, quero né? ser assim, hein? Eu quero sofrer preconceito, eu vou nascer negro, porque eu sei que as pessoas ainda em 2023 sofrem preconceito. Então é aquela questão da resistência, mas eu acho que a gente precisa voltar muito pra dentro da comunidade, porque eu vejo assim, é quase que um abraço lindo no dia 28, todo mundo se abraçando, eu te amo, você me ama, Sim. amor. E aí depois passa um dia, a gente já sabe que dentro da própria comunidade tem muito, e até a questão de trabalho, né? Mas a Bruna, ela é influencer. Nossa. Não. E eu sou Aham. LGBT e eu tô falando, cara, uma influencer da comunidade, eu deveria enaltecer isso. Eu posso não ser o melhor amigo da Bruna, mas eu deveria olhar com outros olhos. Não, e no caso, tu falou agora exatamente o que eu ia falar, porque eu sinto que a minha dificuldade maior, assim, pessoal, é em questão de trabalho mesmo. Cara, eu tô numa cidade super preconceituosa. Para mim, arranjar trabalho aqui é muito difícil. E se eu não consigo crescer aqui dentro, se torna mais difícil crescer lá fora, pra mim, que no caso é o meu foco agora, porque eu já desisti de Caxias. Não tem muito pra onde eu correr, sabe? E mesmo, tipo, os lugares que tem pra onde correr, tipo, eu vejo que tem locais aqui da cidade LGBT e tudo mais, que, tipo assim, até onde eu sei, tá? Eu sou a única influenciadora sapatão da cidade. Não teve uma casa de festa, nada LGBT aqui da cidade que me chamou pra fazer alguma ação esse mês. Tipo, não tem nada, Já sabe? fica a dica, inclusive. Tem podcast rolando e tudo mais, e não tem nada. Então a galera, eles falam que apoiam, mas na verdade acontece que eu sinto que tem muito uma rixa dentro, sabe? Sim. Em vez da galera realmente se apoiar pra crescer junto, não, sabe? Vamos sabotar, eu vou crescer, já que é difícil crescer aqui dentro, então só um pode crescer, então vamos passar a perna no resto, sabe? E fora isso, teve Dia dos Namorados agora. Cara, eu vi muito, tipo, 90% das influenciadoras aqui fazendo publicidade com os seus namorados. Não teve uma também pra mim, porque eu namoro uma menina, sabe? Então, tem muita dificuldade. Apesar da galera, tipo, na internet dizer que, não tem preconceito e tudo mais. Na hora de fechar um contrato, quem vai assinar um velho branco rico, hétero, preconceituoso. E ele não vai assinar o meu contrato, sabe? Sim. Então, pra trabalhar com a internet é muito difícil. Apesar de dizer que a internet é um lugar lindo e colorido. Não é, não. É mentira. Não é lindo e Exato. colorido, né? Mas apesar desses desafios que, infelizmente, em 2023, que seria pra gente já estar, né, um pouco evoluído, a gente enfrenta obstáculos e desafios. Como que vocês enxergam o progresso alcançado em termos de direitos e igualdade para a comunidade LGBT? E quais áreas que vocês acham que ainda precisa melhorar? Todos, bom dia. Todas, absolutamente Melhorar tudo. todas. Eu acho que a gente tem, sim, não dá pra negar assim, um pouco de avanço, não só na conquista, né, de leis e toda essa parte, mas até no próprio comportamento. Esses dias eu tava falando com alguns leitores, assim, e eles me falaram que nas festinhas de escola, GG, garoto e garota, não sei o que lá, que também acho que é outra pauta de Nossa! não precisa mais existir em 2023. Caxias parece uma cidade de província ainda, às vezes. Um pouco mofada? Talvez. Nossa. Então, assim, eu acho que na minha época, acho não, tenho certeza, na minha época, apesar de não ir nas festinhas, né, tive uma adolescência um pouco demorada, não tinha beijo homossexual dentro desse tipo de festa. E agora eles me relatam que tem, seja de menina, de menino e tal, e a gente fica tipo, nossa, teve uma mudança, porque... Amigo, tem desde 2014, que foi quando eu comecei. Tu acredita? Lá mas no hoje Nova tem Geração. mais, hoje tem Nossa. mais. É que eu nunca fui no Nova, é por Aham. isso. É que eu nunca fui no Nova. É que a história é brincadeira. Não vou Hoje falar. tá com a próxima pauta vai ser etarismo, tá? Uma questão da idade, assim, um preconceito. Qual o mas tudo preconceito bem. que a galera LGBT sofre por ser velha? Etarismo gay. Mas eu acho que, assim, tá realmente tendo uma roupagem diferente, mas porque a gente tá tendo essa questão que a Bru Sim. falou no começo até dos próprios pais, né? De uma mentalidade mais
fresh, assim, um frescor, sabe, nas ideias. Mas ainda tem a galera que segue lá com seus 13, 14 anos. Não, sou conservador. Isso daqui, meu Deus, 2 homens na minha frente, no nova geração se beijando. Como é que fica a minha vida a partir de agora, né? É que Então- nem aquela história da novela que a Bruna comentou quando ela veio. Inclusive, assistam no YouTube, vocês. A entrevista. Que as pessoas ficam tipo, nossa, porque eles agora têm que colocar um casal LGBT. Cara, mas eles... Ninguém reclama que eles têm que colocar um casal hétero na novela também. Então, Exato. tipo... É que é aquilo que eu comentei, tipo, não é que tem que colocar, é que a vida tem, a novela retrata a vida. Por que Exatamente. não vai colocar então, sabe? A vida não tem gente pobre, gente rica. O que tem mais na novela do que gente pobre, gente rica? Porra, é só... Exatamente. Gente, desculpa o palavrão. 3 da tarde. Caracas, catapimbas. É só o que tem, entendeu? Então, como é que não vai colocar? Sabe, é o mínimo que tem que colocar. E daí tem um e a galera já faz um grande fiasco por um, sabe? Pode continuar, querido. Não, só pra fechar, mas eu acho que na minha adolescência, que faz 400 anos, segundo a Bruna, tinha um pouco mais da questão do escondido, sabe? Tipo, as escuras. Agora eu acho que tá um pouquinho melhor. Até nas escolas a gente vê, quando eu tô palestrando, que o pessoal até traz um pouco essa abordagem, né? Traz o assunto, mas não quer dizer que não tenha preconceito. É que nem bullying. Ai, bullying hoje em dia todo mundo fala, não tem mais. Esses dias uma escola me disse, não precisa palestrar aqui, porque aqui não tem bullying. Eu falei, opa! Tamo evoluído, não sabia? Eita, Então, acho que eles assim, não tão né? sabendo muito. Acho que tem muito, muito ainda pra Tu percorrer, falou né? agora de GG, eu lembrei que ano passado eu fui jurada de um GG. Pensei que tu ia falar que tu foi a garota, né? Porque tu é tão jovem, Bruna. Não, Pensei que tu guria, foi. eu nasci em 2013, aparentemente. Eu fui jurada de um GG e, cara, eu vi pela primeira vez, tipo, as salas que elegem, né, as pessoas que vão concorrer. E eu vi, tipo, uma galera que era claramente LGBT concorrente, uma galera, sabe, super diferente, cabelo colorido, e a galera falava mesmo, teve um menino que falou, eu sou não binário. E, tipo, a galera já tá tão evoluída que, tipo, antes, na minha época ainda, tipo, ali, eu me formei em 2019 na escola. Cara, faz... Opa, amigo, não chora. Faz 4 anos que eu me formei. 4? 4 anos. E mesmo assim, naquela época ainda era muito, muito, muito heteronormativo. Tipo, demais. E ano passado eu vi, tipo, cara, em 3 anos, né? Que foi ano passado. Em 3 anos já teve uma baita evolução, sabe? Mas ainda assim, a heteronormatividade ganhou Sim. e ganhará porque eles eram taxados de os estranhos. Eu tava achando incrível. Mas a galera que enfim, tava indo lá falou, olha, ali tem muita gente estranha. E eu, tipo, não vou falar mais, senão eu vou receber processo real. Mas depois eu conto no Exato, off. Mas Ah, fiquei curiosa mesmo. E puxando esse gancho, o Pedro fez um post sobre isso no Instagram e gerou uma grandíssima polêmica, porque furou a bolha, né? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho do que tu teve que ler, né? E confesso que eu também li. O que aconteceu, gente? Que eu tô... ela não Ali me é segue, né? Pedro? Tu viu? Ela não me eu tô segue. alienada, gente. Ai, que muito estranho. Eles agora... Mentira. É que eu só É que tô ela não alienada trabalha mesmo. com internet, então porque, né, ela não tem tempo pra Sim. essas coisas. Internet. Vocês querem que eu vá embora? Eu tô atrapalhando alguma coisa aqui. Não, assim, ó, eu fiz dia 1º, foi no primeiro dia do mês, um post, né, com todas as bandeiras, enfim, né, enaltecendo o mês do orgulho. Que lindo, eu vou dar um like. Ai, por favor, né, Rapidinho. já que furou a bolha, mas não chegou em quem deveria ali, né, Bruna Marini? Mas tudo bem. E ali eu coloquei alguns números e dados que eu acho que é legal daqui a pouco já falar, Pode mas compartilhar. o que mais me chamou a atenção foi que teve aquela quebra de bolha, que nem tu falou, Duda, que eu, pelo menos, não tô muito acostumado, porque os poucos trabalhos de influência que eu faço são meio que consequência da escrita e tal, então não é o meu foco exatamente. Então, quando eu vi que furou, ó, um comentário de Bruna Marini aqui, Eu comentei, chegou a notificação. lindo, depois venho ler, coraçãozinho. Tá ocupada agora. Então, assim, quando furou a bolha, me assustou um pouco, porque furou a bolha no sentido positivo, porque até hoje, o mês inteiro, um monte de gente compartilhando, mas também no sentido negativo de, ai, cadê a letra H? Ai, pelo Né? amor. Ah, sério? Que Orgulho teve hétero. Eu pensava que era brincadeira. Teve mesmo. Teve xingamentos, aqueles comentários que ficam ocultos porque o Insta barra. Teve uma galera falando, eu sou aqueles tiozão kkk, sabe? Tipo, eu sou o Opala sexual, eu sou um microfone sexual, eu sou o copo Eu sou d'água. Gabriela sexual, Meu- graças a Deus. Declaração ao vivo. Ai, eu sou muito Fofa. apaixonada. Passou a festa junina, né? Uma barraca do beijo tá aí. Aí, coloquei aqui algumas informações que acho que é legal a gente dizer aqui pra audiência, né? Que 256 pessoas LGBT+, foram assassinadas ou cometeram suicídio a cada 34 horas no Brasil no ano passado.
E se a gente tem já hoje, que eu também faço esse tipo de palestra sobre suicídio, e principalmente para adolescente, já é a segunda maior causa de morte de adolescente. Só perde para acidente de trânsito. Caraca. Então, quando a gente vê que muitos desses que tiraram a própria vida, conheço, infelizmente, pessoas que tiraram a vida por conta disso, do preconceito, da discriminação, né? A gente não tem essa noção. Não vou nem falar da questão que acho que todo mundo já meio que sabe, né? Que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e é o país que mais mata no mundo pessoas trans. É que é O o que país é? que mais tem gente enrustida. Mais vende armários, é verdade. É verdade. Então, assim, isso me deixou um pouco chocado. Teve gente até comentando, mas tirou esses dados da Globo, porque a Globo mente. Aquela Ai. coisa, sabe? Ai, sim. Aquele discurso que a gente O Zap que fala a verdade, não me contaram. Me coloca nesse grupo. Não tá no Zap, não é verdade. Então, assim, teve isso, né? E tem alguma outra coisa aqui. Sim, que é apenas há 30 anos que saiu, né, a homossexualidade como doença do catálogo mundial de doenças da ONU. Eu cresci, né, num meio LGBT, então pra mim sempre foi uma coisa super normal. Quando eu descobri que LGBT não podia doar sangue, Sim. gente, que é isso? Agora pode. Pode, né? Pode, Não tô graças a falando Deus. besteira. Mas eu fiquei chocada que, tipo, até pouco tempo atrás não podia. Eu tô até sem palavras, vocês perceberam, né? Tô até gaguejando. Eu fiquei chocada, real. Sendo que é feito depois uma triagem para qualquer sangue que é recebido. Então, se tiver algum tipo de Exato. doença, alguma Sim. coisa, seja hétero, né? Porque ali o sangue, tu não sabe quem é a pessoa que tá Sim. doando, então é se a sangue. pessoa se diz Não, meu hétero, sangue não é vai poder. colorido na bandeira. Vai Pra sair eles ali verem. colorido, daí alguém não vai querer aceitar, né? Então, talvez seja isso. Mas agora, felizmente, já não precisa mais passar por... Acho até um certo tipo de constrangimento para qualquer pessoa. Tu ter que falar o que tu é, Não, dar mas- uma certa explicação pra doar sangue. Cara, Tipo, eu- não faz sentido. Eles chegavam e, tipo, pediam pra ti, tipo, oi, tudo bem? O que tu é? Orientação sexual. Sério? Aham. E se tu se declarava homossexual, tu não podia doar. Até metade do ano passado. Um dos primeiros dias que foi Meu liberado, Deus. porque eu não me sentia confortável de mentir, mesmo podendo, sabendo que ajudaria. Não, Um dos primeiros dias eu fui doar, e aí fui barrado por uns remédios da cabeça e tal, mas agora eu já posso. Não Agora é, já tipo doei. assim, eu não é uma coisa que eu chego falando na cidade, até porque é medo de sofrer preconceito, que eu já sofri aqui em Caxias. Mas assim, se me pedem, eu não vou negar. A gente, a melhor coisa, tipo, que tem é tu ser livre a ponto de Exato, falar e não querer, tipo, se negligenciar, sabe? exato. Mas eu fico pensando assim, tipo, por exemplo, minha namorada, que é claramente uma grande sapatão. Se ela chega lá e fala, não sou, o que a mulher faz? Ela não vai tirar o sangue? Ela fala, não, tu é sim? Que... Talvez ela tira só pra não dar um BO e daí depois ela, vou jogar. Caiu aqui na pia. Ai, caiu. Caiu aqui no lixo. Ó, Foi pelo negativo. Ó, negativo que precisa bastante. Dane-se, ela é Dane-se. sapatão. Ah, porra. E o constrangimento que eu falava é disso, sabe? Tu tem que se constranger a ponto de mentir a tua orientação pra tu ter um direito concedido, sabe? Como se só o homossexual tivesse doença, né? O que é de lá muito tempo atrás, que era HIV. É uma doença dos homossexuais. Vamos ser sinceros, a pessoa Né? que mais tem doença é o homem hétero casado que trai. Exato. Bomba! Isso é dado, Pesei o clima. não é Instituto Bruna Marina e Pedro Guerra, é São médicos dados. mesmo, dados. E o Pedro compartilhando esses dados, com certeza acho que, né? A gente fica chocada. Eu fico chocada toda vez que eu ouço, porque. Ai, parece assim, ó. Impossível de entrar na cabeça das pessoas. Mas, enfim, com esses dados que a gente ouviu agora, qual que é o papel e a importância da visibilidade da comunidade LGBT, que é IAP+, para a sociedade? Ah, nenhuma, gente. Isso aí é baboseira. Eu já ia Coisa- tirar um para o Coisa ímpar de aqui pra ver adolescente. qual fala primeiro. Então, qual é essa tua, querido? Ah, é. Eu- Ela tá eu- querendo ouvir a voz da experiência, Eu vim, né? eu vim Ela fazer tá só a deitando piada pra... mesmo. Eu vim fazer a piada, pesar o clima. Esse é meu papel aqui Gostei. hoje. Não, alívio cômico, né? Afinal, LGBT, povo animado, né? Nossa, uma Adoro galera a criatura gay. engraçadíssima. Amo a criatura gay, é uma Povo criatura animado, muito divertido. alegre, Eu tenho até engraçada. amigos que são. Uma galera Isso. calorosa, sim, e não xingo eles. Eu até sento do lado, não chego muito Encosto, perto. Não chego não. muito perto também, que daí isso Gostar aí também já é é demais, né? exagero, vai que ele quer me agarrar. Mas eu até sento do lado. Olha só, evoluindo, né? A evolução tá aí. Mas eu acho que... Desculpa, Duda, qual é a pergunta pros nossos ouvintes aqui? Que tá de volta. Não que Não. eu tenha esquecido, pros Não que a ouvintes. gente tenha TDAH e que a gente não lembre o que tu Jamais. perguntou, nunca. Qual é o papel e a importância da visibilidade?
Eu acho que a importância tá a partir do momento de tudo que a gente falou até agora, né? De tudo que a gente sofre dentro da própria comunidade, mas daí quando fura essa bolha, a gente sofre muito mais. Aquela questão de estar passando na rua, simplesmente existindo, caminhando como qualquer ser humano, e alguém se dá o trabalho de baixar o vidro. Percebe que eu sou velho, que eu fiz assim, baixar o vidro, né? Eu não tá Pra quem vendo, não eu entendeu, girei a ele manivela. ele tava rodando uma manivela. Ai, Deus. Imaginária aqui. E a pessoa gritar, ô, viado! Tipo assim, como se, nossa, melhorou muito a vida da pessoa, né? Então, acho que nesses pequenos preconceitos do dia a dia já mora muito a questão da necessidade, mas quando a gente vê, parece uma notícia um pouco mais chocante de um assassinato, de um suicídio, a gente pensa, pô, tá acontecendo. E mesmo assim as pessoas, né, que nem tu falava, não entra na cabeça das pessoas. Não é possível, mas porque a gente ainda tem muito preconceito. E é um trabalho tão gigantesco que a gente tem que fazer, porque se a partir do momento que a gente ouve que as pessoas que deveriam estar lutando pela causa diminuem a causa ou não entendem por que tem que ter um mês. Gente, Google tá aí, a gente não tá aqui para ensinar as pessoas. A gente faz esse trabalho de, às vezes, contextualizar, mas a gente não é obrigado assim, a ensinar nada para ninguém. As pessoas podem jogar no Google e entender, por que vai ser idiota se eu falar que tem que ter o mês do orgulho hétero? Não precisa ter o mês do orgulho hétero. Gente, o Ninguém sofre hétero... por isso. Pois é, o hétero, ele não só não sofre como ele é elogiado, exaltado o tempo todo. Pra que vai ter, sabe? É tido como padrão, né? Eu acho Como o que ideal. Um exemplo, claro que a gente até comentou aqui na rádio durante as últimas semanas, é o exemplo da traição do Neymar, né? Pô. Todo mundo aplaudindo, ele aprendeu. Gente, o os menino comentários Ney, na parabéns. publicação dele, parecia que ele tinha pedido ela em casamento. Uhum. E eles iam se casar, tipo, dali 2 dias em Maldivas, ia ser o casamento mais lindo do mundo. Não que ele tinha traído ela. Grávida, importante citar. Não, todo mundo sabe. Não é a primeira vez, não vai ser a última vez que ele trai. Isso Total. é óbvio. E ali mora não só uma questão de heteronormatividade, mas um preconceito muito voltado ali de machismo, sabe? De, cara, tipo, diminuindo a mulher num sentido como se ele tivesse realmente, assim, pedido em casamento e não traído e fazendo um post sobre aquilo. Não forças, irmão, tu é guerreiro. Sim. Tu- Sério? Cara, e Nossa, ela? Cara, tu conseguiu trair só uma... Na teoria, conseguiu trair só uma vez. Cara, tu é O forte. ser humano o ser humano é Nossa. falho. Guerreiro. Aí ela vai trair, é só... Olha, Gente, Luísa a Sonza. Luísa sim. Sonza, exatamente. gente. Cara, a mulher não... Gente, acharam que ela tinha traído. Acharam. Foi Cara, um boato. Um boato que destruiu a vida dela, e, tipo, por um período de tempo, sabe? E até hoje ela é xingada pra... Cara, ela e o Whindersson são amigos. Até hoje, ela é muito, muito, muito xingada. E ela nem traiu, sabe? Foi um boato, foi uma suposta traição, sabe? Que não rolou. E também acho que se eu tivesse rolado, eles não seriam amigos hoje. Então, cara... Aí tem uma declaração do Neymar assinando, te traí. Traí. E acho que você é a melhor coisa que eu quero tentar. Uma coisa assim que ele falou. Você é a Aham. certeza que eu quero tentar Aham. agora. Do tipo, cara, tu já traiu, tu ainda Não. tá meio... E coitada dessa mulher, a exposição que ela tá tendo agora. Sim. Exato. Depois de já ter que fazer o chá revelação lá da filha. E não... Pensa não como fica a cabeça dela, Pois achando que ela tá é, grávida, e não pode os se hormônios resguardar, estão ali. sabe? Mas vamos voltar pros gays? Vamos voltar pra questão animados? ali da manivela. Ah. Tipo, imagina se a gente saísse na rua e baixasse ali a janela pra gritar, ô, seu hétero! Ô, seu traíra! Ô, sua corna! Então a gente já percebe que o viadão, gay, não sei o que lá, já é automaticamente um xingamento. Quando na verdade não, porque se ninguém xinga o seu hétero. Cara, mas eu fico pensando Né? assim, o que eles acham que ganham fazendo isso? Porque assim, teve o meu primeiro preconceito mais descarado que eu sofri. Eu tava no mercado, aqui de Caxias, e tava eu e minha namorada, e a gente deu um selinho assim. Cara, teve uma mulher que ela veio, tipo, sem brincadeira, do outro lado do mercado ela viu a gente. Uma loira, padrãozinha, obviamente. E veio e começou a xingar a gente, tipo, xingar descaradamente, apontar dedo. Isso aqui não é lugar, não sei o quê, vão se esconder. Gente, o que ela pensou que ela ia ser a cura gay? Que ela ia me curar depois daquele momento? Ou o que ia acontecer? Por que ela se sentiu tão ofendida? Será que eu tô fazendo uma coisa que ela queria fazer e não tem coragem? Porque não entra na minha cabeça que uma pessoa, ela se dispõe a se estressar tanto a ponto de perder tempo da vida dela pra xingar outra pessoa, sendo que aquilo não vai mudar bolhufas, entendeu? Eu não entendo o que ela pensou, que ela ia ganhar com aquilo.
E depois, pra irritar, eu segui ela no mercado e falei, quer me beijar? Só pra... Já faz um conteúdo ali, né? Só Mas- pra... Né, já que ela me irritou, eu vou irritar ela também, que daí eu tenho tempo pra perder. Acho Exato. que muita gente enxerga o LGBT mais como uma ameaça, né? Porque às vezes é o, vamos supor, né? Às vezes é o, tu pode falar melhor sobre isso, Bru, mas é o marido dessa mulher que dentro de casa, dentro de quatro paredes, vai olhar pro casal de lésbicas e vai fetichizar aquilo. Porque o Nossa. casal de duas mulheres tem muito a questão da Eu- fetichização. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu sofri, porque assim, eu namorei, né, um menino. E daí, no tempo que eu namorei ele, eu tava me entendendo bissexual, primeiramente. E eu lembro até hoje de um dia que eu tava almoçando, eu, ele, e os meus ex-sogros. E daí eles começaram, e se eu não me engano era junho também, porque eles estavam falando desse assunto. E eles começaram, o meu sogro começou a falar, ai, casal de gay era feio, 2 homens era feio, mas 2 mulheres dá pra aceitar, 2 mulheres é legal. Gente, eu não consegui terminar o prato, eu fui pro quarto e eu comecei a chorar. Uhum. Eu comecei a chorar, tipo, eu não consegui segurar. Na época eu ainda não entendi exatamente por que eu tava chorando, tava me descobrindo. Mas eu comecei a chorar compulsivamente, não consegui parar. Aquilo me doeu tanto. E é horrível, porque o preconceito que a gente sofre vai de 8 a 80. Ou a gente é extremamente xingada, ou a gente é extremamente fetichizada e desejada. É nojento, tipo, cara, nós mulheres, a gente já tá querendo ou não acostumado, isso é uma merda falar, mas a gente já tá acostumado a sofrer assédio. Agora, além de sofrer assédio, tu sofrer junto uma homofobia, é muito nojento. O olhar que eles têm pra gente é muito nojento. Juro, é o pior olhar do mundo. E... Ai, não gosto nem de lembrar, na real. E é isso, é uma Acho que merda. só reforça uma culpa que o pessoal que ainda não se assumiu, não se entendeu, acredita que tem, né? Porque, tipo assim, bah, que nem ali, tu ainda tava num namoro hétero e tal. Uhum. Tu pensa, tá, mas eu tenho essa intenção de repente me assumir em algum momento, ou tô tentando me entender, e aí me trazem essa coisa como se fosse uma culpa eu ser quem eu Sim, sou, sabe? Exatamente. E aí só te trava mais ainda, porque eu lembro que quando eu falei pros meus pais, eles foram lá fazer a janta e continuaram a vida. Eu me tranquei no quarto, tava chovendo, eu, meu Deus, fiz a pior coisa do Cara, mundo, porque, meu Deus, e eu agora, o fiz que um vai ser de vídeo mim? sobre isso hoje. Tipo, a pior parte, quando tu vai... Eu não sei se eu já falei isso aqui, déjà vu, sei lá. A pior parte de quando tu vai, tipo, se assumir, não é nem se assumir pros outros, é se aceitar. Uhum. Gente, é horrível se aceitar. A gente vive numa heteronormatividade tão grande que se aceitar é horrível, porque a Exato. gente se sente culpado, a gente sente que a gente tá desapontando as pessoas, a gente sente que a gente não é bom o suficiente pra conseguir ter um relacionamento normal, sabe? É horrível, assim. Realmente, se fosse pra escolher, eu ainda escolheria esse sapatão. Mas a parte de chegar até onde eu estou hoje é muito difícil. Mas, Duda, a gente queria ouvir de ti agora. A gente queria ouvir de ti uma perguntinha, porque a gente tá só falando. Vou tá fazendo uma perguntinha, outra agora. Tava aqui esperando, né? Você falar. A gente não cala a Eu fiquei boca. pensando, o que ele ia falar que ia ouvir dela? Pedro Não, Guerra. não, eu quero te dar a voz aí. Obrigada. Queria saber, na opinião de vocês, quais as principais questões que devem ser abordadas para promover a inclusão e a maior igualdade da comunidade LGBT. RT na Bruna Marini, todas. Pois é que eu ouço o que tu fala pra depois me localizar onde eu tô, porque pra mim é tudo tão claro, tudo tão nítido, tipo, pra mim, parece que quando quando se trata de minorias, a gente fica pensando o que é mais importante pra essa minoria lutar agora, e não tudo. Tipo, cara, o povo hétero tem tudo, por que eu também não posso ter tudo? Por que eu tenho que ficar escolhendo uma pauta mais importante pra tratar agora, sabe? Tipo assim, por exemplo, agora tratando uma questão mais racial. O povo branco tem tudo. Por que o povo negro tem que ficar escolhendo uma coisa mais importante pra eles lutarem agora e não sofrerem tanto? Tipo, pra mim é tão óbvio, sabe? Tudo é importante. O que é visibilidade importante? A visibilidade é importante inteiro, sabe? Por que as siglas são importantes? Porque a gente tem que ter o nosso espaço na sociedade, sabe? É tudo muito importante. Dá pra exemplificar isso que tu tá falando pela questão da sigla, né? Que o pessoal, mas mais uma letra, mês que vem tem uma letra nova. É porque todas as minorias, todas as comunidades, subculturas querem ser representadas, precisam de atenção. Então não é assim, a gente vai botar o LGBT e aí a gente já tá abrangindo todo mundo. Não, porque a gente sabe que tem uma pessoa que pode ser uma minoria, mas ela quer ser vista, ela quer ser respeitada. Eu tenho 2 opiniões sobre isso. A primeira, tipo assim, primeiro falando sobre siglas no geral. Tem uma galera que fala, tipo, eu uso isso muito na galera LGBT, inclusive,
não vamos ter rótulos, vamos apenas viver. Eu entendo que isso é um mundo muito utópico. Meu sonho é não ter rótulo. Meu sonho é só viver. Só que a gente vive numa heteronormatividade tão grande que eu sou obrigada a ter um rótulo Exato. pra eu ser vista. Senão eu não vou ter meu lugar na sociedade. Então, eu acho que rótulos são muito importantes pra luta e ele tem que existir. Não adianta. Só que daí também eu tenho essa questão, tipo, das letras. Quanto isso nos distancia do nosso... Da nossa conquista de ter um lugar, sabe? Porque, tipo assim, todo mundo é importante, gente. Eu não tô tirando a importância, sabe? Todo mundo é importante. Mas eu acho que a gente tá ainda muito no início da luta. A gente tá numa coisa muito precária ainda. Então, acho que ficar lutando pra cada mês colocar uma letra vai só demorar e vai só nos distanciar mais daquilo. Então, é muito importante, sim. Só que é tão importante quanto não existir rótulos. E isso é num mundo muito tópico. Eu acho que hoje a gente tem que lutar com o básico pra pelo menos conseguir, sei lá, não morrer mais. Exatamente. Nossa, eu concordo 100% contigo. Assim como o hétero, ele quer que o rótulo dele seja respeitado, ele quer ser hétero, ele quer ser tratado e visto como hétero. Aí Não dele, sei se não por for, quê, né? não sei por quê. Tem uma necessidade, mas daí o rótulo do outro parece que é menos, né? Não Sim. importa tanto. Mas eu concordo com essa questão, que às vezes tá muito mais urgente ali na superfície a questão de a gente parar com os assassinatos ou diminuir, pelo menos, né, a taxa até de automutilação de adolescentes que estão se descobrindo e tal, do que a gente colocar uma Sim. letra ou se atentar nisso, né? Tipo assim, tudo é importante, como eu falei, Claro. tudo é importante. É uma merda a gente ter que ficar escolhendo as coisas. Mas já que a gente tem que escolher, no momento vamos lutar com quem a gente tem e com que a galera aceita. Já não nos chamam de GLS, isso já é uma grande conquista, sabe? Pra quem não sabe, é gays, lésbicas e simpatizantes. Essa é do meu tempo, Bru. Ai, guria, me senti retrô agora, me senti vintage. Mas escuta, tu é simpatizante, guria. Sou lésbica mesmo. Mas, tipo assim, a gente já conquistou, tipo, eles não nos chamarem de GLS, sim de LGBT+. Meu, então bora. Vamos com o que a gente tem e vamos lutar a partir disso, sabe? É tudo Exato. importante? É tudo importante. Mas já que tem que escolher, tudo no seu tempo. Prioridade, sabe? Hablaram agora. Mas pra fechar, vocês têm alguma mensagem de encorajamento ou conselho pros jovens que estão enfrentando essa fase de aceitação e contar pros pais? Tudo passa até uva passa. Essa é a minha contribuição. Tudo é passageiro, menos o cobrador. Ah! Veio o stand-up Essa é comedy de dos quem dois. usa Visate. Socorro. Não, mas eu acho que eu vou deixar a Bru finalizar ali com chave de ouro. Mas eu acredito que principalmente o jovem, ele tenha que parar e entender que, assim, não é porque, de repente, eu sigo a Bruna, eu vejo que ela já é assumida, ela tem a vida dela e tal, e tudo, na teoria, nas redes sociais é tudo lindo, né? Porque ninguém posta os boletos lá que tem que pagar, né? Triste fase. Exatamente. Então, tem que olhar pra minha realidade. Mas os meus pais, eles não são que nem os da Bru, que são mais cabeça aberta. Eles são super preconceituosos. Eu tenho 14 anos. Será que eu preciso ir agora e me assumir? Eu não posso, de repente, me assumir para uns amigos, alguém que já entenda um pouco isso melhor. E depois, porque corre-se um risco ali, né? Quantas pessoas a gente conhece que foram mandadas para fora de casa por conta disso, né? Então, eu acho que tem que entender sua realidade, entender que também não é uma urgência, né? Esse processo de a gente se aceitar e parar de se culpar também já é muito gigantesco. E só para fechar, eu acho que a questão de a gente seguir pessoas nas redes sociais, não só nessa questão de orientação sexual, de gênero, mas coisas que nos agreguem, sabe? Pessoas que agreguem, porque não adianta seguir lá o fulano, mas eu nem consumo, mas nem Eu tenho gosto. muito legal pra indicar. Pedro Guerra, o nome já E segue. o Bruna Marini. Eu ia falar pra mais conselhos, o direct deles está aberto pra vocês, Eu fiz, inclusive, um gente. post que algumas pessoas ainda não curtiram, né? Mas fala Né, sobre esse Bruna tema Marini? aí. Gente, desculpa. E quem sabe em um futuro não tão distante, a gente não precise... Essa necessidade de se assumir não seja mais presente, né? Eu, tipo... Cara, eu tive isso de... Eu sou muito, tipo, minha opinião é o que importa. Então, eu não me assumi. Eu só cheguei e falei que tava namorando, sabe? Tanto que eu nem É sabia isso, direito um o que eu era. Eu falei. Tipo assim, hoje eu sou muito acolhida pelos meus pais. Meu pai adora minha namorada. O que pra mim é muito chocante ainda, essa questão dele gostar dela e me aceitar e me tratar como um pai de novo. Mas por muito tempo a gente teve uma... Inclusive, eu acho que ele tá ouvindo isso agora, porque eu descobri que da outra vez ele ouviu toda a entrevista. E eu querido. falei dele, então eu fiquei assim, meu Deus, ele ouviu coisas. Mas oi, pai. Tipo, por muito tempo a gente ficou naquela... Sabe quando, tipo, tem um clima rolando, tem um elefante na sala? Ficou assim.
E só que isso eu não mostrava nas redes sociais, eu mostrava o meu relacionamento, que o início tava incrível. Era aquilo que eu mostrava que minha mãe me aceitava. Eu mostrava que a minha avó, uma das minhas avós, pegou, me abraçou, a gente chorou, foi lindo. Mas a outra avó me ligou me chamando de machorra. História completa na entrevista da Bruna, hein? Pois é, tipo, eu não falo com ela faz 2 anos. Então, tipo, a internet, a gente tem muita coisa ali, mas nada é... Gente, ninguém mostra tudo. Não existe. Eu me reconheço como uma das influenciadoras, pelo menos aqui de Caxias, mais reais. E eu não mostro tudo. Eu não mostro metade. Então, não se deixem levar por isso, sabe? Que nem o Pedro falou, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua realidade, sabe? E assim, eu acho, sei lá, pela minha experiência, eu acho que é melhor, tipo, tu se descobrir e tu se aceitar e tu ter isso contigo mesmo antes de tu sair pros outros, porque daí tu vai pegar, vai se assumir e a pessoa vai te falar, tu é o quê? E daí tu vai falar, tipo, putz, não sei. Daí vai só te chamar de indeciso, vai só dizer que, tipo, tu tá em Sim. cima do muro, que tu tá confuso, que tu não vai... Então, meu, olha pra si primeiro, sabe? Olha pra dentro, se aceita, se descobre, vive experiências e depois conta pras pessoas. Obviamente, se tu quiser chegar só e viver tua vida e foda-se, beleza também, sabe? Não tem problema algum. Mas cada um tem a sua realidade. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Mas mesmo assim é muito importante seguir pessoas, tipo a gente aqui, que traz esse assunto, pra pelo menos tu ver que, tipo, nem tudo é flores, mas tem uma flor no fim do túnel, sabe? Tem um buquezinho ali te esperando e que em alguma hora as coisas vão ficar bem. Não precisa ser tudo, mas algumas coisas vão ficar bem, sabe? E cada um tem o seu tempo também, né? Sim. Então, gente, conselhos e discussões importantíssimas e muito pertinentes nesse dia. E que a gente possa continuar lutando e dando visibilidade para essa causa, não só hoje, não só em junho, mas todos os dias de todos os anos. E que num futuro próximo a gente tenha uma sociedade mais tolerante, mais igualitária. Porque, olha que surpresa, os seus filhos farão parte dessa sociedade. Então, assim, Exatamente. muito importante que ela seja mais tolerante. Eu agradeço a presença do Pedro e da Bruna, então se divulguem dessa vez. Gente, então, meu arroba é Oi Pedro Guerra. E o meu é @Bruna Marini. Com dois is. Continua, querida. Não, joga lá. Vai Me achar. procurem. Bruna Marini. Só tem uma. Não. A única, a original. Tem duas em flores. É a mais bonita. Gente, tem uma em Flores da Cunha. Sim, ela inclusive veio. Pois é, ela veio aqui semana passada. E detalhe, eu vim aqui na quarta-feira, né? Na quinta-feira eu fui fazer um job pra UX. Inclusive, eu fechei aquele contrato, galera. Eu fui fazer um job pra UX e era lá em Flores. E daí eu cheguei lá, eu também sou Bruna Marini. E eles, outra? Ih, E eles, sim, tem uma embaixatriz aqui na cidade. Eu, Sim. pois é, eu fiquei sabendo ontem Quando eu que estudava existe. na UX, tinha Pedro Guerra 2, Pedro Guerra 3, então... Mas Bruna Marini uma nunca coisa tinha meio- existido, Agora cara. existe. É que essa daí, ela nasceu em tua homenagem, o nome botaram. Bruna Marini, mesmo nome. Socorro. É que no Homenagem caso, eu àquela- acho que ela é mais velha que eu. É. Eu acho. É, Mente a idade. É isso, eu tenho muito 32, a idade. É isso aí. Enfim. um Obrigada pela grande silêncio. participação, gente. A gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Voltem sempre, o Pedro vai voltar, porque ele vai contar uma novidade pra nós no off equipe. Então, assim, tô curiosa, inclusive. Que chique. Isso, voltarei em breve, porque eu tenho que divulgar essa novidade. Exatamente.